E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal. Hoje eu tô aqui com uma cliente nossa, neuropsicóloga, tá tendo um resultado muito legal aqui na agência. O nome dela é Maria Marta e a gente vai conversar um pouquinho aqui. Maria, tudo bem? Seja bem-vinda a essa... Agradeço o teu tempinho aí para compartilhar com a gente um pouquinho da tua experiência, tá? Queria saber de ti um pouquinho da tua história, por que tu buscou uma agência de marketing digital, o que tu buscava, quais eram os teus objetivos quando tu encontrou a gente. Conta um pouquinho para nós. Então, primeiro, nossa, é um prazer, é uma honra estar aqui. Falo assim com muita alegria mesmo, sabe? Muita propriedade. Falaria quantas vezes eu falei para você. Não é puxação de saco, gente. É porque o resultado é real. Eu sei o quanto o Google tem poder. Só que nem todo mundo sabe trabalhar em cima, campanha, né? Fazer uma campanha de uma maneira correta, que traga resultados. Porque geralmente as agências, elas vendem ali o serviço, tipo, tá ali a tua campanha. E o diferencial de vocês é que, cara, vocês tanto trazem o resultado, como vocês se preocupam em trazer, procuram... Vocês ensinam também, né? É porque, na verdade, né, eu falei isso na entrevista de ontem com a Daisy, a gente enxerga aqui na agência o tráfego pago muito mais do que subir campanha, né? Então, subir campanha é meio complicado para quem nunca viu na vida, não vou mentir e tal, mas se tu pega qualquer vídeo aí, tu consegue subir uma campanha. Só que uma campanha sozinha não te traz resultado, né? Tu precisa fazer, isso é a ferramenta para trazer o contato, mas essa ferramenta, essa campanha, precisa trazer um contato que está buscando pelo teu serviço, né? E esse cara, quando chega no teu WhatsApp, tu precisa conseguir vender. Porque se tu não vende, tu não ganha dinheiro, então não importa a campanha, né? É muito mais sobre venda. Mas, Maria, antes de a gente falar sobre isso, eu queria entender um pouquinho porque tu passou por um golpe antes de entrar aqui na agência, né? Então Não, isso... não, né? Vários. Vários. Eu tava desesperadíssima. Então, assim, eu gosto muito de fazer essas entrevistas para ajudar quem ainda não iniciou. Então, e eu acho que isso é um ponto de ajuda. Se tu puder falar, se for confortável para ti, brevemente, o que tu sofreu para alertar outras pessoas também, né? Para não caírem em golpe, não caírem em conversa de malfeitores, vamos dizer assim, né? Ah, tranquilo. Eu tenho até um áudio aqui se você vai perguntar isso, porque eu pedi muita indicação, inclusive, né, da minha videomaker que trabalha comigo, e ela fala, não, eu não dou, eu não passo, porque... Desculpa, mas são todos golpistas. Uma cliente levou um tombo e foi mais de 60 mil. Inclusive, eu vim de assim, que ele utilizou o valor que estava lá para a campanha em outra campanha. Meu Deus. Para outro cliente. E aí, para eu encontrar uma outra agência, foi uma saga. Eu busquei na minha própria cidade, achando que tipo, ficava algum dinheiro, enrolava. Ou muitas vezes faziam isso aí, prometiam fazer fingiam uma campanha que não trazia nenhum resultado. Eu já estava estudando marketing digital. já estava desacreditada das agências. Assim, porque assim, Anderson, eu até comento com o meu marido, ainda bem que aqui as pessoas ainda não sabem o poder do ADS. Não sei se é assim que chama. Mas se soubessem, cara, assim, não investiriam sem pensar duas vezes. Talvez por conta desses profissionais, né, que não trazem resultado. Não é nem sobre o não trazer o resultado, né? É sobre o roubar o teu dinheiro, né? Pegar o teu dinheiro, colocar para outro cliente, embolsar, não investir. Isso é uma questão assim. E aí a Maria, quando ela entrou aqui na agência, ela, Anderson, olha, eu vou dar o meu último voto de confiança. E no fim, acabou que a gente conseguiu um resultado... Eu falei, por favor, não me engana, não aguento mais. A gente foi aos poucos, né, Maria? Eu entendo, eu acolhi essa dor da Maria, né? Eu valido isso, porque muitos dos clientes aqui que entram na agência já passaram por isso, então sempre tomem cuidado aí com as promessas milagrosas, né? Com às vezes a cobrança muito barata também, então
tudo isso Traga pode... o seu cliente em 7 dias, traga o seu amor em um mês tu vai ficar milionário, né? Então, há muito dessas falsas promessas. Mas tudo bem, a Maria enfrentou, tomou coragem, entrou aqui na agência. Maria, eu queria que tu contasse, eu tava falando, né, que aqui a gente enxerga a gestão de tráfego muito mais do que só fazer campanha. A gente fala sempre sobre estrutura de vendas. Então, um bom anúncio levando para uma boa página, fazendo uma boa venda no WhatsApp. Quando a gente rodou campanha, como que tava as tuas vendas? Conta e seja sincera, pode falar. No mês e meio, no primeiro mês. Primeiro, antes eu tava completamente... Não, tava assim, sério. Eu tava devendo, eu tava num estado muito precário, que eu nunca tinha me encontrado. Uhum. Porque, como eu falei, a minha captação, apesar, eu achava grande coisa, vinha do ADS, a minha páginazinha, coitada, era bem simples e ainda trazia alguma coisa. Aí a gente acaba se acostumando, né, podendo ter. E assim, eu fiquei sem o ADS, tava sem site, sem nada, então eu tava desesperada. Natal, essa época todo mundo pensa em tudo, carnaval, mês terapia. Aí vem depois. E aí, quando eu fechei a campanha com vocês, foi pleno carnaval. Foi 21 de abril que começou. E assim, em menos de um mês, nossa, eu até falo assim, não foi só clientes que vocês me trouxeram, né? Porque vocês me trouxeram aquela vontade, aquela sensação de utilidade, trabalhar com o que eu gosto, com o que eu amo. E, enfim, vocês me trouxeram e se preocupam com isso. Cara, os 15 minutos que eu nunca vou esquecer, assim, você passou 15 minutinhos, mandou um monte de áudio, até mandou, assim, uns que falam, poxa, por que você falou isso? Tipo, olha, desculpa se eu tô sendo assim. Eu até falo, cara, tu tem que cobrar isso, porque eu peguei uma mentoria que até hoje eu não esqueço do dia que eu rasguei. E, assim, o que eu não consegui lá, tu trouxe 15 minutos. Contextualizando para quem tá vendo... Precisava disso? Não. É o teu trabalho? Não. Mas você fez. Não, assim, é que assim, contextualizando aí pro pessoal entender, quando a gente botou a campanha para rodar, a Maria ainda ela não tinha a habilidade de vender. Então a gente mandava os contatos e ela não tava conseguindo vender, não tava. E é aquilo que eu sempre comento aqui nas reuniões, né? A gente tem uma visão um pouco diferente, porque se o cliente não vende, não importa, não consegue vender, não é um bom vendedor, não importa o contato mais qualificado que chegar. E aí o meu cliente não vendendo, ele não renova com a gente. Então, é uma filosofia que a gente tem aqui na agência de o meu cliente precisa vender, ele precisa aprender a vender. Então, a gente ensina isso, a gente chama de assessoria de venda aqui na agência, né? E aí esses 15 minutos que a Maria fala, na verdade são áudios que eu vou mandando. Maria, bateu o pessoal aqui no meu gerenciador. Assim, pô, chegou o Anderson, chegou, vendeu? Não, Anderson, não vendiu. Por que não vendeu? Ah, não sei. Aí eu pedi os prints pra Maria, lia como ela abordava com o cliente e falava, ó, Maria, aqui tá errado, aqui tu vai fazer assim, aqui tu vai fazer assado, manda um áudio, não sei o quê. E a Maria ficava meio desesperada, né? Anderson, eu não vou conseguir fazer isso, não sei o quê. E aí eu mandava uns áudios, olha, eu sei que eu tô sendo chato, eu sei que eu tô sendo incisivo que tu precisa fazer isso, mas se tu não fizer, tu não vai vender. O fato é, ela aplicou com raiva no coração. Mas... Não foi com raiva, não. É porque eu realmente... Lembra que eu falei assim, aquela coisinha, tipo, eu não sei como vou fazer, mas vai ser feito. Então, assim, eu acreditei muito, tipo, caraca, como eu vou fazer isso? Meu Deus, Anderson, pelo amor de Deus. Mas ali eu fiz, escutei sim, porque eu acho que quem não escuta aquilo ali é um pouco de falta de inteligência. Mas assim, escutei sim, absorvi. E aplicou, né? Eu achei que não fosse ter a capacidade, mas nossa, depois daquilo ali bastava chegar. Assim. Não, e engraçado, né? Eu fiquei me achando, assim, nossa, né?
Eu acho que, eu não vou lembrar agora, tu me corrige se eu estiver errado, mas eu acho que a gente teve aquela conversa mais dura, no sentido assim, mais pesada sobre mudança na forma da venda. Aí tu aplicou no outro dia, eu acho, para alguns clientes. E eu acho que um dia depois tu já fechou 2 avaliações neuropsicológicas, não foi algo assim? Foi 2, eu acho, né? Foram 3. Foram 3, assim, um dia depois de aplicar uma nova estrutura. Depois. E a gente já tava, tipo assim, um mês rodando campanha e ainda não tinha saído venda. A partir do momento que a gente ajustou a proposta, que a Maria falou, não, eu tenho dificuldade de fazer isso que o Anderson pediu, mas eu vou fazer. Demanda tempo, demanda trabalho, demanda suor, mas ela tirou um espaço do tempo dela e falou, não, vou sentar aqui e vou fazer. E fez, e no outro dia ela fechou 3 avaliações neuropsicológicas. Então, olha só como a comunicação é importante, né? Olha só como não é só sobre campanha. Não é só falar, o lead é desqualificado, é desqualificado. Não, às vezes é tu que não tá conseguindo vender, né? Porque o cara, ele tá buscando por avaliação neuropsicológica. Maria, eu queria saber de ti, eu não sei se tu já fez esse fechamento, esse levantamento ou não, mas mais ou menos quantos nesse... A gente tá uns 2 meses juntos, eu acho, aqui, né, Maria? Eu não vi a data bem ao certo. De 21 de fevereiro, 21 de março, a gente está em 8 de abril, vamos dizer aí quase 2 meses, 1 mês e meio. Quantos pacientes tu fechou nesse período? Lembrando que a gente ficou quase um mês aí na batalha sem fechar nada, mas ao total, vamos pegar esse 1 mês e meio, quase 2 aí, quantos pacientes tu já fechou? Tem uma noção? Sim, aí tu espera porque tá anotada. Não, vai, pode olhar, a gente aguarda. 8 pacientes tu já fechou. Levando em conta que isso não é um mês cheio, porque no primeiro mês foi muito teste, muito... E assim, a gente fala muito sobre a venda, mas não é só o problema é o cliente. Não, há problemas na estrutura, que é normal. E eu falava pra Maria, ó, a tua página ela tá com uma taxa de conversão um pouco baixa, então a gente precisa ajustar. Tua campanha tá trazendo um público que não é tão legal, a gente precisa ajustar. Então, são vários ajustes, tanto da campanha, da estrutura aqui na parte da agência, como há vários ajustes na comunicação, na venda do profissional. Então, quando o cliente entra aqui, eu sempre falo, olha, nesse primeiro mês, 1 mês e meio, a gente nem espera resultado. Há clientes que vendem rápido, mas há clientes que demandam um pouquinho mais de tempo, tanto na construção da estrutura, como no aprender a vender. Então, a Maria fechou 8 pacientes nesse 1 mês e meio. Não fez nem 2 meses. Eu acho que foi um resultado significativo para quem estava na situação precária que eu estava. E sem saber vender. E tu tem uma ideia desses 8 pacientes, uma média de faturamento, mais ou menos? Tu tem uma noção sobre isso? Sim, já passou de 10 mil. Já passou de 10. E olha que interessante. A Maria, ela investe cerca de R$450 por mês. Então, ela deve ter investido aí cerca de 600, 700, eu não peguei. Não chegou a 700, né, Maria? Foi menos. Foi menos? Quantos que deu de investimento? Eu te mandei, eu acho, né? Tu lembra de cabeça? Em fevereiro foi R$250 só. Foi 250, né? Uhum. Em março, 450. Uhum. Olha só o que veio de retorno. Sim, a gente, aqui na agência, como média, a gente gosta de ter, assim, um multiplicador de 10. Então, a cada R$1.000 eu devo faturar 10 mil de forma mínima, assim, né? Mas olha só, tu colocou aí 400, 600 reais e fez no mínimo 10 mil, né? Então, tem mais dinheiro para entrar e tal ainda. Não vamos aprofundar, mas é só para o pessoal ter uma noção de quão escalável é a avaliação neuropsicológica quando bem feita, né? Então, Maria, cara, o teu resultado foi muito legal. Isso, eu te agradeço muito pela confiança que tu teve aqui na gente. Te agradeço mais ainda por ouvir os nossos conselhos e mais que isso, aplicar eles. E tá aí o resultado, tá? Queria abrir... Nossa, eu que agradeço todo esse suporte que vocês dão, os ensinamentos, e eu tento absorver o máximo. E a Maria falava, Anderson, pagava R$1.700 por mês numa mentoria para vender e não aprendi nada. Conta um pouco sobre isso. Gente, olha, eu vi lá umas coisas que ela mandou e tava tudo no chat GBT. E é porque eu não conhecia o chat. Eu disse, gente, aí aquilo ali, o emoji palhaço me representou total. E aí, em 15 minutos, a gente resolveu a tua venda, né, Maria? Como pode, né? Então...
Maria, Eu fiz questão de contar, falar isso aí pra ela. Ela ficou desesperada. Mas tá tudo bem, faz parte, né? A gente aqui, como tem o... Profissionais e profissionais, né? A gente como tem o compromisso aí de trazer essa venda, essa vontade de trazer... É muito bacana isso, sabe? Porque eu fiz com vocês um plano anual. Então, tipo, recorrente, tipo, vai chegando, vai saindo, e aí vocês têm, tipo, eu como cliente por um ano. Mas mesmo assim, bem no começo, você já se preocupa em me fidelizar, para eu renovar, para eu continuar. Não, mas isso é uma coisa importante, sabe por quê? Eu prefiro que... Eu tenho o objetivo de o cliente estar feliz aqui dentro. Porque cliente que não tá feliz, ele incomoda muito. É verdade. E aí a gente fica assim, gastando uma energia muito grande naquele resultado, para trazer aquele resultado, o cliente está insatisfeito, já não colabora com as vendas, então é uma colaboração mútua, né? Eu preciso colaborar contigo, tu precisa colaborar comigo para o negócio funcionar. Por que, que a gente te acolhe tanto e acolhe tanto os clientes no começo? Porque o começo é mais difícil e porque quando eu dou um resultado já no começo, o cliente já fica mais tranquilo e a nossa relação do ano inteiro vai ser tranquila, entendeu? Então é isso que a gente espera, tranquilidade. Não vou te encher o saco, né? Também. Não é porque a gente que tá ganhando dinheiro não incomoda os outros. Então, muita gente fala, o Anderson é muito bonzinho e não sei o que. Na verdade, não, eu só não quero que me incomodem. E pra não me incomodarem, eu preciso trazer resultado pro cliente. Então é isso que a gente foca aqui. Entende, Maria? É por aí mesmo, tá certo. Eu queria dizer uma coisa também, que eu acho que é interessante, até para quem quiser tirar alguma dúvida com a Maria Marta, às vezes alguém está assistindo esse vídeo e quer conversar sobre isso, que a Maria ela faz uma avaliação neuropsicológica um pouquinho diferente da padrão, né, Maria? Que tu já vai fazendo também a psicoterapia junto, né? Me conta um pouquinho, explica um pouquinho pra gente sobre essa nova forma de assim, aplicar a avaliação. Porque muitas vezes a pessoa ela busca avaliação ou não está em terapia ou não está em uma terapia que traga algum resultado, porque existe, infelizmente. Principalmente se fecha para algum transtorno do neurodesenvolvimento. E o que acontece? Eu sempre dou um exemplo assim, bem assim, tipo, você vai no psiquiatra um dia que você não tá muito bem, triste. E ali o psiquiatra, a função dele é te receitar, ele vai te diagnosticar com depressão, porque você só tá num dia que não está tão bem. Então, assim, eu preciso primeiro entender as emoções, deixar aquela pessoa num estado, né, minimamente controlada, a mente dela, entender os sentimentos para eu iniciar a avaliação. Até porque a observação clínica, a conversa que para quem está sendo avaliado, para o paciente, é uma conversa, pra gente não, né? A gente tá analisando ali tudo, assim, os mínimos detalhes. A gente fala coisas bem aleatórias, mas a pessoa não entende mais tudo, porque a observação clínica ela é soberana. Não é um teste ali. Eu sempre digo, 2 mais 2 não dá 4. E ali eu sinto que existe necessidade, eu vou trazer um resultado de uma maneira mais assertiva, um diagnóstico de maneira. É uma vida, né? Tá na minha mão. E é importante a gente falar sobre vida também, a gente falou muito sobre venda. E o que a gente ajustou na proposta de venda da Maria, que a gente tanto falou, comentei bastante no da Daisy também. Sobre o tratar o humano como humano, né? Sobre o acolher, sobre entender o porquê que ele está fazendo, buscando a avaliação neuropsicológica, acolher aquele cara antes de qualquer coisa, antes de explicar preço, antes de explicar como funciona o trabalho, né? Então a avaliação neuropsicológica é muito sobre o humano, né? Sobre o analisar, sobre o entender, já quando ele é apenas um contato, né? Antes de... Olha só, inclusive isso eu fui analisar o que você falou, né? Porque primeiro assim, eu quero uma avaliação porque tenho suspeita de TDAH. Para mim eu respondia, TDAH, então vamos avaliação neuropsicológica, vamos marcar e tudo. Ou seja, era o preto no branco. E muitas vezes vem com encaminhamento de bipolaridade ou um TDAH, um possível espectro. Porque, querendo ou não, venhamos e convenhamos, né? Não vamos ser hipócritas.
essa questão de TDAH, do transtorno do espectro, ela tá na modinha, Tá. né? Então, assim, esqueci a chave do carro. Ai, não sei se Quero ter TDAH, né? Tem o TDAH. Então, antigamente, a pessoa tinha vergonha de ir no psiquiatra. Hoje, não. Ela esconde. Ela se esconde atrás de um CID. Olha, você não pode me tratar assim, lembra? Eu tenho TDAH. Olha, eu tenho... Então, assim, você tem que ter muito cuidado para, de repente, não fechar um diagnóstico por indução da pessoa, do paciente. Inclusive, eu nunca faço, nunca aplico falando que eu estou fazendo uma avaliação para aquilo ali, para determinada situação. Eu estou avaliando TDAH. Até porque não existe um teste específico para isso, né? Seria muito bom e muito mais fácil o nosso trabalho se existisse. Mas não existe. Então, a gente avalia tudo. É cognição, percepção, memória, raciocínio, memória a longo prazo, curto prazo, atenção, enfim. Aí, no final, a gente vai junto, quebra-cabeça. Então, assim, como com a pessoa bem confusa dos sentimentos, vai fechar um certo diagnóstico e de repente nem quer fechar, olha só. Como tá a mente? E acho que é por isso também que às vezes muitos profissionais falam assim, Anderson, chegou um contato que fechou comigo aqui e esse cara já fez 3 avaliações neuropsicológicas, 4 avaliações, nenhum chega num diagnóstico preciso. Às vezes é porque esses laudos, essas avaliações estão sendo feitas num estado alterado daquela pessoa, né? Eu não sou psicólogo, mas eu vou tentando assimilar o que os profissionais vão falando para mim. Mas assimilou bem rápido, é exatamente isso. É o estado. Eu até procuro falar da melhor maneira, porque, para dizer, olha, tu não tá bem mental, ou quando a pessoa vem de uma terapia, nem sempre a terapia está sendo conduzida da melhor forma possível, principalmente se ela tem um diagnóstico que feche para alguma atipicidade. Ou seja, são esses, né, os que chamamos de os transtornos ocultos, que é realmente TDAH, altas habilidades, está muito próximo, então você ali uma falhazinha, você tem que ter muito cuidado. O espectro do autismo, então assim, ali às vezes a pessoa desregula, e assim, vem de um ano com a terapia. Eu pergunto, tá gostando? Tô. E ali eu já percebo que não, né? Você já chega bem. Mas tá bom, vamos ver, tá? E assim, eu preciso primeiro regular a pessoa para depois. Entende? Para depois aplicar. E ter um resultado efetivo e, de fato, ajudar aquela pessoa, né? Então, também não é só sobre ganhar dinheiro, é o ajudar de fato, né? Ela tá procurando uma ajuda ali e a gente tem uma responsabilidade em ajudar, né? Maria, cara, eu te agradeço muito essa aula que tu deu pra gente, esse teu olhar clínico e essa tua forma de trabalhar, né? Sempre pensando ali em como avaliar da melhor forma a melhor forma aquela pessoa, às vezes ainda que te dê mais trabalho, já aplicando uma psicoterapia. E para quem quiser fazer uma avaliação neuropsicológica ou para quem quiser entender mais sobre o método da Maria, vou deixar o contato aqui embaixo na descrição, podem chamar ela aí que eu tenho certeza que ela vai responder com o maior prazer, tá? Agora sim, eu sou conversadora, aí eu pego outra pessoa que é conversadora, se a gente ficar aqui, a gente vai ficar o dia inteiro trocando ideia, mas eu preciso encerrar essa nossa entrevista. Agora, de novo, vou abrir para consideração final. Se tu tem alguma coisa para falar, Maria pode acrescentar aqui. Se não, aí a gente já se despede do nosso público. Não, acho que agora você falou, né? Se deixar, a gente fica aqui até... não, se eu deixar, eu passo o dia inteiro conversando. Eu gosto de conversar, de trocar ideia, de entender principalmente sobre esse universo, né? E aí, como a gente fala com muitos profissionais, às vezes um fala uma coisa, outro fala outra, e a gente fica tentando entender ali, pegar essa linha tênue entre vários pensares, né? Porque muita gente pensa de formas diferentes. Mas, Maria, de novo, te agradeço, brigadão, espero que a gente tenha uma longa jornada juntos aí, fico muito feliz com o teu resultado, e esse resultado é muito mérito teu também, pela tua doação na hora de vender, na hora de acolher esses contatos que chegam até você, tá bom?
Muito obrigada, eu que te agradeço. A gente fica por aqui então. Até o próximo vídeo aqui no canal. Um abraço, até mais. Valeu!